Vou falar um pouquinho, então, sobre a focalização. O que é a focalização? É um recurso potente, poderoso, muito rico para a nossa saúde psicológica. O que significa focalização? Significa uma porta de entrada para o encontro consigo mesmo, para você saber quem você é a cada instante da sua vida, você ter um contato íntimo com o seu experienciar. Esse recurso desenvolvido pelo grande mestre Eugene Gendry, na realidade, é um recurso que todos nós desfrutamos dele de uma maneira natural. Todos nós focalizamos naturalmente, sem fazer qualquer esforço. Desde que ascendemos ao simbólico, por volta dos 2 aninhos de idade, já passamos a focalizar. O que é focalizar? É eu me atentar para o que eu estou sentindo e poder nomear essa experiência para mim mesmo e, se for o caso, para o outro. Então, é um processo espontâneo, que todos nós aprendemos pela graça da vida. Ela nos provê com essa faculdade de espontaneamente focalizarmos. No entanto, é algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo, porque muitas vezes encontramos barreiras nesse processo da focalização. E o grande mestre Eugene Gendry, com seu querido e grande amigo Carl Rogers, eles partilharam de um trabalho conjunto por cerca de 12 anos. De 58 a 63, eles, com outros colegas, viveram uma experiência muito rica e muito intensa no Hospital Psiquiátrico de Wisconsin, nos Estados Unidos, uma pesquisa de psicoterapia com esquizofrênicos. Desse contato saiu um livro precioso, volumoso, histórico. O professor Guilherme, o senhor poderia até, por favor, projetar aí a capa desse livro, é o slide 2. É um livro muito importante para a história da psicologia, da psicoterapia, das ciências humanas, de uma maneira geral. Não é esse, professor, é um outro. O 2, por favor, que esse aí é outro livro, né, Gisela? Esse aí, aqui, é esse aí, ó. O relacionamento terapêutico e seu impacto, o anterior, né? Esse. O relacionamento terapêutico e seu impacto, um estudo de psicoterapia com esquizofrênicos, editado por Carl Rogers, colaboração de Eugene Gendry, Donald Kizler, Charles Brooks. Então, esse é um livro volumoso, são 625 páginas, foi editado, portanto, pelo Rogers em 1967. Agradeço, Guilherme. Pronto, pode retirá-lo. É um livro riquíssimo e que relata esse profundo mergulho no mundo das pessoas com grandes sofrimentos emocionais, esquizofrênicos, considerados esquizofrênicos crônicos, como interagir com essas pessoas, como ir num universo tão particular de tanta solidão, como chama a atenção o professor Guilherme na palestra dele, que essas pessoas vivem. Uma das dezenas de conclusões que essa pesquisa trouxe é que exatamente essas pessoas tinham um nível tão intenso de sofrimento e que ganhavam a alcunha de psicóticos, porque exatamente eles tinham muita dificuldade nesse processo que para muitos de nós é tão simples, que é você reconhecer-se a si mesmo. Eles tinham uma dificuldade muito grave. Então, o sofrimento advém dessa dificuldade. Exatamente por perceber essa dificuldade que essas pessoas tão sofridas viviam, é que o Gendry vai criar um procedimento para facilitar o acesso dessas pessoas à sua própria interioridade. Elas estavam cortadas desse contato mais íntimo consigo mesmas e adivinha um nível de sofrimento muito intenso. Então, o Gendry cria esse processo que é tão natural em todos nós. O Gendry joga um zoom, uma lente de aumento nesse processo, estuda, pesquisa esse processo e acaba criando um recurso que ele vai chamar de focalização, com a intenção de contribuir para uma recuperação de uma vida saudável desses pacientes
diagnosticados como psicóticos. Esse recurso se revela muito rico, com uma grandeza muito grande, e ele passa a ser conhecido, de uma maneira geral, não só dentro da psicologia, mas pela nossa cultura, e essa focalização passa a ser aplicada em muitas outras áreas, que não só o trabalho com pacientes psicóticos. Na clínica, com pacientes na clínica tradicional, comum, nos plantões psicológicos, a focalização começa a ter uma presença muito rica. E ela ganha, então, outros espaços, porque se revela como uma forma muito poderosa de cuidarmos da nossa saúde psicológica. Que dificuldade é essa que essas pessoas tinham? Nós vamos ver aqui uma concepção da subjetividade que vai sustentar o próprio conceito de focalização e tudo mais que advir da criação do Gendre como do Rogers. Essa pesquisa com os pacientes psicóticos teve uma importância muito grande, como eu disse, na história da psicologia, da psicoterapia, na história da psicoterapia centrada e na criação pelo Gendre da psicoterapia experiencial, sobre a qual o professor Sérgio Lara vai nos brindar com um aprofundamento nesses elementos constitutivos da psicoterapia experiencial. Mas na história da psicoterapia centrada, professor Guilherme, eu quero que o senhor projete, por favor, as fases históricas da abordagem centrada. Uhum. É o 3, slide 3. Então, história da abordagem centrada na pessoa. De 40 a 50, ela surge por volta de 40, é a psicoterapia não diretiva, 50 a 57, psicoterapia reflexiva, era a denominação da psicoterapia centrada nesse momento. De 57 a 70, surge a fase experiencial, a psicoterapia experiencial, dentro da história, do desenvolvimento, da evolução da psicoterapia centrada. E de 70 a 87, ela se torna abordagem centrada na pessoa, ganhando um horizonte mais amplo. Eu quero chamar a atenção para essa fase da psicoterapia experiencial, 57 a 70. Então, a pesquisa estava em curso até 58, e a psicoterapia centrada já se beneficiava dos resultados dessa pesquisa, mudando, inclusive, a sua denominação. Ela se torna uma psicoterapia de cunho experiencial. E, mais tarde, o Gendre vai cunhar um caminho, um voo solo dele, um caminho autônomo, quando ele e o Rogers se separam da parceria profissional, e o Gendre cria a psicoterapia experiencial, sobre a qual o professor Sérgio Lara vai nos falar. Guilherme, por favor, pode fechar. Toda abordagem psicoterápica, como toda teoria psicoterápica, prática psicoterápica, uma intervenção psicoterápica, uma técnica psicoterápica, todas essas instâncias se apoiam numa dada concepção de homem e de mundo. Quem é o ser humano? É essa fundamentação do quem é o humano que vai se expressar, se manifestar na teoria psicológica, psicoterápica, nas técnicas ou nas formas de intervenções que essa psicoterapia cria. Na realidade, essa concepção de homem e de mundo, ela é explicitada pela filosofia. E uma prática psicoterápica, na verdade, é um derramamento de uma concepção filosófica. Quem é o ser humano para você? Isso é que vai orientar todas as suas criações e intervenções na psicoterapia. É um derramamento, sem dúvida, da sua concepção de homem e de mundo. A concepção de homem e de mundo, que fundamenta a nossa prática humanista, fenomenológica existencial, contempla duas dimensões fundamentais na nossa subjetividade. Professor Guilherme, o senhor mostra, por favor, aí esse slide 5, que vai expressar essas duas dimensões
da nossa subjetividade nessa compreensão, nessa concepção humanista fenomenológica existencial. São essas duas dimensões fundantes do nosso trabalho, a experienciação e a simbolização. É a relação entre essas duas dimensões que vai definir o nosso grau de saúde psicológica ou o nosso grau de sofrimento psicológico. Professor Guilherme, mostre, por favor, o slide 8º. É uma harmonia entre essas duas instâncias, uma relação aberta entre elas, que vai definir a nossa saúde psicológica. E o problema psicológico surge quando exatamente acontece uma barra entre a experienciação e a simbolização. Acaba aquele trânsito livre, aquela avenida aberta da comunicação na relação entre experienciação e simbolização. Então, há um corte nessa relação. Foi isso que o Diendl e o Rogers encontraram nos pacientes psicóticos em Wisconsin. Eles não conseguiam essa avenida livre, essa comunicação fácil interna entre experienciar e simbolizar. Professor Guilherme, pode fechar, por favor. Então, vamos, para que fique mais claro o que eu estou querendo dizer, vamos passear um pouquinho nesses conceitos. O que é experienciação? Experienciação é tudo aquilo que está em curso no seu ser, de uma forma organismo, quer dizer, uma relação entre o visceral e o mental em cada momento. A todo momento você está sentindo, vivendo sensações, experienciações a todo instante. Não há o não experienciar. A todo momento você é experiencial. Até quando você dorme, você está experienciando, você sonha com o batido de carro, você fica ansioso, você fica com medo, você tem prazer em algum sonho, você fica irado, você fica angustiado, fica angustiada, fica triste, e muitas vezes você desperta pela angústia que você está vivendo no sonho. Então, o sonho é profundamente experiencial. E o que é o sonho? É uma tentativa, na realidade, de articular, elaborar aquilo que vivemos durante o dia e que não foi fechado, aquelas experiências que ficaram em aberto, que não foram elaboradas, não se fecharam. O sonho é uma tentativa de dar fecho, conclusão, elaboração a essas experienciações, que não foram o quê? Devidamente simbolizadas. Então, a experienciação é a maneira como você acusa o impacto da vida sobre você. Somos seres relacionais. O tempo inteiro somos impactados pela vida. Nesse momento, vocês são impactados pelas nossas imagens, pela voz que nos fala. Eu sou impactado pelas presenças amigas, pelas presenças de vocês. Você é impactado por uma mensagem no e-mail, uma mensagem no WhatsApp, por uma pessoa que te telefona, por um filme que você assiste, por uma música que você escuta, por um canto de um pássaro, por um pensamento que você tem. Somos seres relacionais. E a experienciação é a maneira como acusamos esse impacto em nós. Aí há algo muito importante para entendermos como as características da experienciação. Professor Guilherme, no slide 6, por favor, nos ajudar a compreender esse conceito. Então, são características da experienciação. Algumas delas, eu coloquei aqui aquelas que são mais importantes nesse momento, nesse nosso contato, sem prejuízo para outras que não figuram aqui. Ela é um processo organismo, como eu disse, encontro entre o visceral e o mental. A experienciação ocorre somente no presente imediato, no aqui e agora. Você só experiencia aqui e agora. O futuro não chegou ainda. Uma psicoterapia, quando alguém traz uma questão do passado, você não vai lá no passado, você vai no que ela experiencia aqui agora em relação àquilo que aconteceu com ela quando ela tinha 5 anos de idade. Ela está com um projeto no futuro, está angustiada com esse projeto. O foco é a angústia presente aqui e agora, não é o projeto. Somos seres do aqui e agora, sempre, jamais saímos do aqui e agora. O aqui e agora, na realidade, é contado como um não-tempo, porque não há como você sair daqui agora. Quando você estava ligando o seu computador, o seu celular para
para participar desse evento. Que momento era aquele? Há 2 horas atrás. Que momento era aquele? Quando você for se deitar daqui a 1, 2 horas, que momento será aquele? Será o agora. Somos seres do agora, jamais nos afastamos do agora. A terceiro elemento contém significados implícitos. Toda experienciação te impacta porque ela tem um significado para você. Do contrário, ela não te impactaria, seria indiferente. E, vejam bem, toda experienciação é de natureza pré-conceptual, pré-verbal, pré-simbólica. O que significa isso? Você acusa o impacto daquela mensagem, daquela música, daquele filme, daquele telefonema, você acusa, o seu corpo é uma antena maravilhosa, maravilhosa, ele capta tudo. Ela acusa aquele impacto no silêncio corporal visceral, no silêncio. A posteriori, no segundo momento, virá a elaboração, virá a simbolização, que é pela segunda dimensão daquela análise anterior, a simbolização, que é a sua capacidade reflexiva a apreender a nível simbólico o que você experienciou. Uma angústia, uma tristeza, uma alegria, uma surpresa, um bem-estar, um mal-estar. Então, o seu corpo sabe de tudo o tempo todo. Acontece que nem sempre você sabe do seu corpo. O seu corpo está consciente de tudo o tempo todo, digamos assim, mas nem sempre nós estamos conscientes do nosso corpo. O corpo, a focalização foi um livro que... Professor Guilherme, você pode tirar, por favor, essa lámina? Depois do trabalho com pacientes esquizofrênicos, bastante anos, muitos anos depois, o Diendry publica Focalização. O subtítulo é maravilhoso, uma via de acesso à sabedoria corporal. Essa sabedoria corporal, da qual nós nos afastamos tantas vezes. Então, assim, a relação entre a experienciação e simbolização é que vai definir o grau de bem-estar psicológico. Quando há aquela barra, aí é o problema de natureza psicológica. Nós precisamos entender, na verdade, que a liberdade está no simbólico. O simbólico é o grande privilégio do ser humano, porque você não tem controle sobre o que você experiencia. Você abre uma mensagem na internet, você abre uma mensagem no Zap, ou no e-mail, vem uma mensagem absolutamente inesperada, de uma pessoa muito inesperada também. Alguém te telefona, você liga a televisão, você assiste um filme, você se encontra com alguém, você perde alguém. Você não tem controle sobre a forma como a vida te impacta. Ela é soberana. Você não tem poder sobre isso. Qual que é o seu poder? Simbolizar livremente, corretamente, claramente, o impacto que ela te causa. Aí você será uma pessoa livre. Na teoria do Roger, do Diendry, haverá um chamado movimento experiencial, quando você simboliza. E não haverá esse movimento experiencial que é transformador, libertador, quando você não simboliza. Professor Guilherme, slide 7, por favor. Está falando, então, desse processo da simbolização, a importância dele. Nos lembremos disso, a liberdade está no simbólico, não está na experienciação. O simbólico, olha, a experiência sem o conceito é cega. Se você não simboliza, a sua experienciação fica às cegas, você é movido por forças que você desconhece. Você vai ser guiado por uma experienciação da qual você não se apropriou. E o conceito sem a experiência é vazio. Se você tem apenas uma palavra que não está associada com a experienciação, ela não vai valer de nada. É uma palavra vazia, como se fosse uma palavra de outro idioma que você não compreende. Então, a experiência é um conceito, é sério. A liberdade da transformação do bem-estar surgirá quando você simboliza corretamente o que você experiencia. Pronto, professor Guilherme, muito grato. Nós estamos no seminário cujo título é Autenticidade, em termos de inautenticidade. Autenticidade, não vai ser possível entrar em detalhes aqui agora, mas ele equivale mais ou menos ao termo congruência. Então, professor, estou falando da saúde psicológica como essa liberdade de trânsito entre
a experienciação e a simbolização, eu quero que o senhor nos mostre, por favor, o slide número 9, que é um aforismo muito bonito que brinda a nosso encontro de hoje, aposta na autenticidade em termos de inautenticidade. Um alto nível de congruência acontece quando o que você sente e experiencia coincide com o que você pensa, simboliza. O que você pensa, simboliza, coincide com o que você fala, comunica. O que você fala, comunica, coincide com o que você faz. O que você faz, coincide com o que você é. Eu quero homenagear aqui a beleza do título desse seminário, que nos convoca, nos convida a uma vida autêntica. E a vida autêntica está bem ilustrada nesse aforismo, o que você experiencia, sente, coincide com o que você pensa, simboliza. Em outras palavras, é esse livre trânsito entre o experienciar e o simbolizar. O professor Guilherme pode encerrar, por favor. Não me vai ser possível falar sobre o título da própria fala minha, que é a relação entre a focalização da psicoterapia. Mas eu tenho certeza que a professora Gisela e o professor Sérgio vão brindar esse conteúdo também, e, havendo questões depois, eu poderei complementar algo que tenha ficado em falta agora. Fechou meu tempo. Muito obrigado, professor Guilherme.